Vai. Olá, eu sou a professora Miriam Cavalcante do Colégio Vida Ativa e hoje farei uma revisão para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Bom, a primeira coisa que vai cair na sua prova, e não poderia ser diferente, é uma compreensão de texto. Então, a dica que eu te dou é que você leia o texto mais de uma vez, com bastante calma, se aproprie do tema antes de começar a responder as perguntas. Não vá direto às perguntas para depois localizar no texto. Isso não é uma boa ideia. Leia mais de uma vez, entenda para depois começar a responder, ok? Bom, outra coisa que também vai cair na sua prova é a oração subordinada adverbial. O que é uma oração subordinada? Ela estabelece uma relação de dependência em relação à oração principal. E, nesse caso, a oração subordinada adverbial é porque ela vai ter a função de advérbio. Qual é a função de advérbio? Acompanhar ou modificar um verbo. Ela é expressa em várias circunstâncias. Então, nós vamos ver uma por uma aqui. Começando pela causal. Antes de falar da causal, eu quero que você lembre que existem os conectivos para cada uma delas. Você tem isto no livro. Consulte, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá. A oração subordinada adverbial causal. Eu vou pegar um exemplo. Ela traz sempre uma causa, um motivo, uma razão. Então, vamos lá. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Esse visto que estava chovendo muito é a causa, é o motivo pelo qual a pessoa não foi à festa, ok? Então, ele pode ser substituído por quê, por exemplo. Não fomos à festa porque estava chovendo muito. A comparativa, claro, tem uma relação de comparação. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Eu poderia substituir por tal qual seu irmão. A concessiva, ela abre uma permissão. Então, veja lá. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Algo que impede a Luciana de dançar. Porém, ela tem uma permissão aí que, na oração, permite que ela continue a gostar de dançar. Luciana gosta muito de dançar, por mais que esteja com o pé quebrado. Condicional. Bom, o próprio nome já diz. É uma condição. Iremos à festa desde que não chova. Iremos à festa contanto que não chova. A conformativa estabelece uma relação de conformidade. De acordo com as regras de conduta, um tenor preferiu alertar seus colegas do trabalho, conforme as regras de conduta, ok? Consecutiva está relacionada à consequência. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Eu posso substituir o de forma por de modo que não conseguimos ouvir a apresentação. Afinal, a oração subordinada adverbial final está relacionada à finalidade. Ou seja, estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui a fim de trabalhar. A temporal, obviamente, não poderia ser diferente, exprime uma circunstância de tempo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Quando eles se divertem, nós trabalhamos. Já a proporcional, bom, o próprio nome já diz, exprime uma proporção. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Conforme o tempo passa, ou quanto mais o tempo passa, estamos mais distantes. Ok? Vamos lá. Qualquer oração subordinada, ela pode ser reduzida. Para isso, ela vai precisar do gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, andando, bebendo, comendo, é a forma nominal do verbo. Ou particípio, que no caso do particípio regular, termina em DO ou DA. Acabada, acabado. Infinitivo, primeira, segunda e terceira conjugação. Ar, ir. Andar, beber, dormir. Aqui eu separei alguns exemplos para que você entenda como funciona a questão da redução. Primeiro, ela é desenvolvida, tá? Eu preciso do conectivo e o verbo tem que estar conjugado. Quando entrei em casa, vi que tinha sido assaltada. Precisei do conectivo. A reduzida, eu tiro o conectivo e o verbo não vai estar mais conjugado, vai estar em uma dessas formas, nesse caso, no infinitivo. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Ó o conectivo. Como não foi honesta, só arrumou confusão. O verbo foi está conjugado. Olha aqui. Não sendo honesta,
O verbo ser está na forma do gerúndio, por isso, não sendo honesta, só arrumou confusão. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Desde que, ó, conectivo, e o verbo cumpra sua promessa. Também está conjugado. Aqui eu tiro tudo isso e coloco cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Bom, vamos falar sobre variedade linguística. A variedade linguística é porque a nossa língua ela é heterogênea, ela não é homogênea, ela passa por várias modificações. Bom, vamos falar sobre algumas. A variedade sócio-histórica ou diacrônica, ela passa pela variedade fonética, passou. Vou dar um exemplo. Você, vossa mercê, vós me ser, virou você, e agora você fala assim, você tá aí? Tá tudo bem? É ou não é? E a escrita, algumas palavras, por exemplo, que hoje são escritas com F, como farmácia e fotografia, antigamente era escrita com PH. Outra variedade também que conta bastante é a variedade regional ou diatópica, que entra a questão do regionalismo, do dialeto. Por exemplo, algumas regiões, o que nós chamamos de mexerica é chamado de bergamota ou tangerina. Mandioca também pode ser conhecido como macaxeira e assim vai. A variedade sociocultural ou diastrática envolve classe social, idade, gênero, níveis de escolaridade. Por exemplo, quando você conversa com alguém de muita idade, eles usam uns termos que às vezes você não reconhece. Cuidado só para não cair no que a gente chama de preconceito linguístico, que é quando a gente avalia uma pessoa pela forma que ela fala, como se só a gente falasse correto. Isso não é legal. Variedade contextual ou diafásica está relacionado ao registro. Registro coloquial é aquele mais próximo daquilo que a gente fala. Quando a gente fala, a gente não pensa muito no que vai falar, na forma que vai falar. Acontece de uma forma espontânea. Já o registro formal, a gente escreve, pensa, escolhe as palavras e a situação. Então, de acordo com a situação, você usa um discurso. Quando você está com os amigos numa sorveteria, você usa um vocabulário. Mas quando você precisa apresentar um trabalho, você escolhe a formalidade para se expressar. Para encerrar, eu quero falar sobre a linguagem dos quadrinhos. Estude as distinções de um quadrinho, da história em quadrinhos, que ela é mais completa, tem vários quadrinhos, as tirinhas, poucos quadrinhos, e remete a uma reflexão, e a charge, que é o único quadrinho, mas sempre traz um assunto da atualidade. Os tipos de linguagem dos quadrinhos, as onomatopeias, o humor, a ironia, os tipos de balões, trocadilhos, suspense, interjeições, tudo isso nós vimos detalhadamente no livro e eu sugiro que você dê uma olhadinha lá. Meu tempo acabou e eu desejo muita sorte. Até a próxima!